Oi, Janete. Oi, Lucila, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Ah, você tá me Viu? ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente. Tá, me ajuda aí, hein, que é a primeira live que eu faço na vida. É, vai dar certo, fica tranquilo. É fácil, é fácil. Vai, tá bom. Depois a gente pega o jeito, né? É, exato, exato. Enfim, é um bate-papo, né? Então não tem É grande. isso, é um bate-papo. Eu queria muito te agradecer primeiro por você estar aqui, contando um pouquinho da história do Colégio Monte Real. Apesar, as meninas não estão aqui, mas enfim, eu vou conversar, te contar a história. Eu sei que você quer saber também, Isso. né? Eu tenho que te atualizar de um monte de coisa, É mas exato. aí contar também para todo mundo, nossas famílias que estão por aqui nos assistindo. E ninguém melhor do que você para estar aqui conversando com a gente, porque você faz parte da nossa história. Nossa, eu Obrigada, estou então. muito feliz mesmo com a história de vocês. Enfim, até você ver mais detalhes hoje aqui, para mim é surpresa também. Uhum. Muita coisa. Semana Para que mim é uma vem. felicidade enorme, né? Ai, Então, que tem muitas escolas igual a Monte Real que vão sair ano que vem, né? vão Isso tem me sim. deixado extremamente alegre. Eu tenho feito reuniões agora, né? Com todas as escolas. Semana que vem Enfim, a gente vai pra reunião. as de vocês Dia semana que 11, eu vem. acho. É. Ah, então tá ótimo. Então, aí tem visto que o pessoal tá super animado, o pessoal tá conseguindo caminhar. Olha, É, era o que a gente queria aqui, né? E isso, é. um sonho nosso também se realizando. Não, vocês fizeram uma coisa incrível. Depois, se sobrar um tempinho, eu queria que você contasse também um pouco da mentoria, de como é que vocês tiveram essa ideia, assim, por que que vocês acham que é importante? Porque foi pontapé que a gente precisava, sabe? Eu vou começar a contar a história, Isso. mas era tudo que a gente precisava, assim, ter vocês, traz essa segurança, sabe? Tem sido incrível. Se não fosse vocês, realmente a gente não estaria Ah, aqui. que ótimo. Mas, deixa eu começar então. Isso. E como eu te falei, Conta a aí. ideia hoje era contar um pouco da nossa história, né, para Uhum. você e para as nossas famílias, quem estiver nos assistindo, e saber um pouquinho de você. Se você puder contar também história para a Vou, gente da ótimo. mentoria, do Monte Alto também. A gente se inspira muito em vocês no Monte Alto, então eu também queria Eu vi saber pelo mais. nome, eu vi pelo nome. Pois é, vou te contar isso também. Então, a ideia do colégio, né, o Colégio Monte Real, ele nasce como tantos outros lá da mentoria, dos nossos colegas, como, sei lá, tantas ideias que tem por aí também, que são pais, mães preocupados com a situação da educação dos seus filhos, de ver, assim, conhecer o dia a dia da escola e ver material didático e ver qualidade dos professores, enfim, né? Acho que tem muitos pais que se identificam com essa insatisfação, né, com o status quo, digamos assim. E eu sempre quis, sabe, abrir um colégio, eu sempre tinha isso em mente. Eu sigo nas redes sociais, o Monte Alto, o Catamarã, o Porto Real, a Solar também. Depois, se você. Não sei se todo mundo que está aqui sabe quem é a Solar, mas se você Eu puder falar também explico, um eu pouquinho, explico, eu explico. seria ótimo. E aí eu pensava, meu Deus, eu preciso de um colégio desse para os meus filhos. Eu queria tanto que tivesse aqui em João Pessoa um colégio assim. Só que ficava com aquilo ali no meu coração e pra mim era uma coisa impossível. Não, abrir um colégio deve ser uma coisa impossível, deve ser a coisa mais difícil do mundo. Muita burocracia, muito papel e muita autorização disso, daquilo. Eu sempre me barrava, sabe isso? E aí, no final do ano passado, vocês me aparecem com essa história da mentoria, você e Ítalo. Ítalo é Ítalo Marcili, viu, gente? Quem tiver aí, tiver em É, dúvida. Vocês me aparecem com essa história. Temos que abrir colégios e eu sei como fazer, isso é possível, é viável. E aí a gente ficou com isso na cabeça, eu chamei umas amigas. Carol, Kalina, Simone, elas estão aí também, nos assistindo. Um que beijo pra ótimo. vocês. E aí eu chamei as meninas, ó, gente, é assim, é por aqui, vamos colar neles que vai dar certo. Eles sabem como fazer. E é isso que eu tava te dizendo agora há pouco. É aquele pontapé que faltava, sabe? Você ir à frente disso, aquela segurança que a gente precisava, aquele caminho seguro, aprender com pessoas que já passaram por isso, por todo esse processo. Cada semana na mentoria a gente tem aula ou com você ou com professores que também já passaram por isso, que são especialistas em cada assunto que a gente trata, né? E era isso que a gente precisava, era aquela coragem mesmo que estava faltando. Aí eu chamei, falei com as meninas, elas aceitaram, a gente entrou na mentoria e aí a gente começou do zero mesmo, né? Literalmente do zero. Eu até brinco com elas, que o nome da nossa mentoria é como tirar um colégio do papel, da que a gente está, né?
Eu acho que vocês vão até mudar de nome, depois você fala também um pouquinho sobre Não, isso. não, vai continuar Não o sei. mesmo. É? Tá. Então tá. Como tirar um colégio do papel? E na verdade a gente colocou o nosso colégio no papel, que estava só na cabeça até então. E a gente começou a colocar o colégio no papel do zero mesmo, assim, plano de negócios, entender o que é que é. Eu nunca tinha feito um plano de negócio na vida. Entender que o colégio é um negócio como qualquer outro e que ele tem que dar certo. Você tem ali, vai ter folha de pagamento, vai ter imposto, tem um monte de famílias contando com aquilo, então o negócio tem que ser sério. E aí, partir de toda essa organização inicial, e não é só a parte pedagógica do negócio, né? Essa parte financeira é muito importante, muito. A gente subestimou isso no início, mas é muito importante. E aí vocês falam de casa, de local para alugar, de como falar com os professores, como treinar, até como pedir dinheiro emprestado, vocês falam. É incrível, foi incrível pra gente. E aí a gente começou naquele caminho seguro, né? Que a gente entendeu que era um caminho seguro. Aí você fala muito assim também, de que a gente tem que, pensem no nome, chamem o colégio pelo nome, vão se reunir, vão decidir alguma coisa, falem, olhem para o Isso. colégio, que aí isso vai dando um gás, né, mais especial. Aí a gente fez isso também, aí a gente foi escolher o nome, a gente se deparou, a gente queria trazer, assim, um pouco da nossa história. Monte Real é o nome de uma cidade de Portugal. A gente queria trazer um pouco da nossa história, dos nossos antepassados, da nossa tradição, da nossa fé mesmo. E aí a gente se deparou com o nome Monte Real, aí dá aquela ideia de monte, de subida difícil, e chegar no topo, e chegar no alto, né? E real no sentido mais nobre mesmo da palavra. E aí depois a gente olhou, olha, a gente tá homenageando, sem querer, pode ser muita pretensão, não sei, mas a gente está homenageando dois colégios nos quais a gente se espelha muito, que é o Monte Alto e o Porto Real. Aí ficou perfeito. As nossas cores remetem às cores da bandeira de Portugal também. Nosso fardamento, a gente está desenvolvendo, então tem toda essa alusão, sabe? Mas tá sendo muito boa essa caminhada e muito segura. Sério, sem vocês a gente não teria nem começado, não estava nem no papel o Colégio Monte Real. Que legal. De montar uma escola, foi no final do ano. Você falou que você já tinha para os seus filhos, mas desde quando, assim? Travou um pouquinho, mas eu acho que quando foi. Você perguntou Isso. quando foi? Tá, na minha cabeça tem uns anos já. Isso, mas para começar foi depois que vocês trouxeram a ideia da mentoria. A gente teve coragem, assim, mas na minha cabeça já tava. É isso, né? De ver, imagina, vi os colégios só lá no Instagram. A gente teve, eu e a minha família, a gente teve uma experiência em Portugal também. A gente foi morar lá por questão de estudo, de trabalho. Passamos um tempo lá e os meus filhos estudaram um colégio assim parecido, né? Que abordava a educação personalizada também. E aí é incrível. Aí quando a gente voltou, eu sempre via muito eles assim, sabe, no colégio desse tipo, mas que trabalhasse o ser humano como um todo, né? A criança como um ser único e ao mesmo tempo dotado de várias dimensões que tem que ser trabalhadas também, né? Com a escola e com a família, né? Em parceria. Mas se você puder contar um pouquinho da história do Monte Alto também. Eu vou contar. Mas eu queria saber mais de vocês um pouco ainda. Você trabalha com o quê, Lucila? Eu sou professora, mas universitária, de Relações Internacionais. Relações Internacionais. E tem alguém da área de educação? Enfim, você é da área de educação, uma educação básica no seu grupo? Agora a gente já tem uma pessoa, nossa diretora Flávia, que está aí também. Manda um beijo para ela depois. Ela é maravilhosa. Ela já veio para a nossa equipe, já está com a gente, já comprou a ideia. E tem Thaís também. Thaís é nossa psicóloga, deve estar por aí também. Mas se não tiver, ela vai ver depois. Tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui, todo mundo esperando por esse momento. Thaís, ela trabalhou no Catamarã, 3 anos. Que legal. Ou mais até, não sei. Ela é maravilhosa, é nossa psicóloga. Deixa nossos... Flávia já falou, tá aqui. Flávia tá aqui. Elas são maravilhosas. Então a gente já tem essa experiência na teoria e na prática, digamos assim, né? Mas elas chegaram depois. Chegaram depois.
foram aparecendo pessoas nas nossas vidas. Eu vou te contar, eu fiz um formulário bem amador, desses Google Forms, assim, que a gente queria saber, né? Tá, a gente quer abrir um colégio desse, mas e aí, pessoal, vai ter aluno? Os pais querem isso também? Teve essa pergunta, né? Aí eu fiz um formulário desses assim, foi girando por aí por grupo de pais, essas coisas. A gente recebeu um feedback bem positivo. E aí foi Luana, deve estar por aí também. Luana entrou em contato comigo por causa desse formulário. Ela amou a ideia e ela muito atenta, ela já entendeu, sabe? Eu nem falei nada de solar, nada no formulário, mas aí ela vem cá, o colégio que você quer abrir é desse tipo aqui, aí mandou o link da Solar para mim. Aí ela já entendeu tudo, né? Só pelo questionário ela já entendeu tudo. E aí ela foi me apresentando pessoas, ela foi a primeira que se aproximou da gente. E aí foi me apresentando pessoas, o caso de Flávia e de Thaís, que eu te falei. E aí o nosso grupo parece um quebra-cabeça, assim, sabe? Cada um é uma peça e vai se encaixando. Tá faltando uma pecinha aqui, outra ali, mas já dá pra ver o desenho do quebra-cabeça, sabe? Já tomou forma. E é uma história incrível. Se eu for te contar tudo, acho que você não acredita. Foram aparecendo pessoas, aparecendo famílias, e gente querendo ajudar. Enfim, tá? É incrível, assim, a história do colégio. E já tem lugar, Luciana? Ainda não, a gente tá. Isso está sendo mais difícil. Que a gente. Olha, outra coisa da mentoria também, porque vocês falaram para a gente começar a procurar um lugar. E a gente conversava, não sei se vale a pena alugar alguma coisa agora, porque a gente vai ficar pagando esse aluguel até ano que vem, o colégio vai abrir só ano que vem. Não é uma boa, tá muito cedo ainda, vamos deixar para depois. Só que é muito difícil encontrar um lugar. Porque, assim, aqui em João Pessoa tem poucas opções de casas boas, casas de rua, né, que estão fora de condomínio fechado, essas coisas. E é muito difícil encontrar uma casa segura, assim, com uma parte elétrica legal, sabe? Que não tem que fazer uma super reforma. Não posso colocar a criança no lugar de jeito. que, né? Pode acontecer um acidente a qualquer momento. Então isso tá sendo mais difícil. A gente tem umas opções que a gente está avaliando. O que é que dá para reformar? O que é que dá para deixar mais seguro, sabe? Mais escola. Enfim, pegar uma casa e transformar numa escola de verdade. Isso está sendo difícil. Mas tá tudo. A gente tá só esperando esse lugar perfeito aparecer. Vai aparecer. Nos próximos dias a gente tem umas respostas a dar. Eu acho que uma dessas que a gente está em vista vai ser o colégio perfeito. Caramba, tá vendo? As coisas vão saindo, né, Lucila? O pessoal acha que, como você falou no início, que é impossível. Enfim, a Lacalina falou que está com uma excelente opção aí, olha, tá vendo? Enfim, as coisas vão acontecendo, né? Às vezes a gente quer ter tudo perfeito, tudo arrumadinho para poder dar o pontapé inicial, e as pessoas travam, né? E aí não sai do lugar, fica nas ideias, aí fica reclamando das escolas. Pois é, e se a gente for esperar esse plano perfeitinho, ele não vai existir, né? Então tem que começar de algum ponto e ir ajustando depois. Por isso que de novo, está sendo muito importante a mentoria, porque vocês antecipam para a gente alguns problemas que a gente vai passar de todo jeito. Então a gente já sabe, a gente já consegue, a gente economiza tempo e dinheiro com isso tudo, né? Porque a gente já sabe os problemas que podem acontecer, não vai por aqui. Você tem que arranjar esse documento, mas vai para esse primeiro, resolve isso primeiro, depois você segue para esse. E assim é muito melhor, muito mais fácil, né? Esse planinho perfeito não vai existir nunca. E ficar só reclamando também não dá, né? Reclamando de tudo, de colégio, de professor, de livro, de tudo, sem fazer nada também não dá. Então é isso. É isso que eu te falei no início. Assim, são famílias, são pais, mães, que resolveram fazer alguma coisa, sabe? Então tem muitos pais, muitas famílias que se identificam com a gente porque entendem também desse mesmo problema. Também observam nos colégios dos filhos essa deficiência, sabe? Então, assim, nós não somos, sei lá, um grupo empresarial que vai explorar o ramo da educação, o que não teria problema também se fosse, né? Mas o fato é que não somos. E a gente entende, então, tudo que esses pais esperam é o que a gente espera para os nossos filhos também. Então, essa comunicação flui bem, sabe? Nesse sentido. Que ótimo, que ótimo. Então, quando a gente começou a ideia da mentoria lá atrás, o Ítalo que teve a ideia da gente começar, foi na época lá das eleições, enfim, outubro, novembro, antes de novembro já começou a mentoria. Foi, no fundo, ouvindo esses anseios da população
e vendo o quanto que a gente precisa melhorar a educação no Brasil, né? E a gente viu, caramba, e não tem jeito, são os pais que têm que fazer. São os pais que têm que arregaçar a manga e mudar a realidade da própria família, né? Dos próprios filhos. Porque, enfim, se não for dessa forma, esperar que venha de algum canto, alguém que vá fazer, a gente vai ficar esperando a vida inteira, nossos filhos vão ficar velhos. Pois é. E não vão ter nada, nem para os nossos netos, na verdade, né? Nem para os filhos e nem netos. E você acha que depois da pandemia aumentou essa preocupação em relação dos pais, assim? Não sei, que eu tenho a impressão que os filhos estudaram muito dentro de casa, né? Assistiram aula dentro de casa. Então os pais, será que observaram mais? Eu tenho essa impressão de que depois da pandemia aumentou um pouco essa preocupação. Os pais até viram, né, a realidade que às vezes antes podiam até nem ver, né? Eu acho que os pais ficaram mais atentos ao que acontecia na escola, que eles não sabiam. Nas aulas, né? Exatamente. Eu vi vários pais comentando comigo de escolas, sobretudo do fundamental e médio, que ficaram horrorizados com certas coisas que os professores... Porque acabavam assistindo aula também, né? Estavam ali do lado, trabalhando, e acabavam ouvindo. E ficaram horrorizados com o tempo que se perde em sala de aula, com bobeira, com a quantidade de bobagem que se fala. Então, é uma série de coisas que a pessoa vê, caramba, não é possível, eu pago caro, às vezes, uma mensalidade para receber, o meu filho receber isso. Eu recebi vários relatos de pais indignados com o de educação que o filho tinha. Eu não imaginava que fosse... É o comentário mais comum. Eu não imaginava, eu não sabia. E com essa ideia da mentoria, de ajudar os pais a fazer essa escola, no fundo, a gente quer devolver essa responsabilidade que nunca deixou de ser dos pais, né? Olha, quem é o responsável pela educação dos filhos? São os pais. A escola, ela está ali para dar esse apoio aos pais. E tem que ser um verdadeiro apoio, um apoio que vá seguir na mesma linha para os pais. O problema é que não acontece isso. A gente vê que os pais querem algo, querem virtudes para os filhos, querem sejam pessoas boas, que querem que não entre ideologia na cabeça das crianças. E a escola caminha em outra vertente. A maior parte, enfim, não podemos generalizar, mas a maior parte das escolas vai em outra vertente, diferente dos pais. Exato. Às vezes os interesses são antagônicos, né? A família e a escola parece que estão... antagônicos. Parece que estão indo para caminhos opostos. Exato. A escola que deveria dar um apoio. Porque os pais não são técnicos. É natural que tenham, sei lá, determinados desenvolvimentos na área de educação que o pedagogo, o profissional lá, você trabalha com relações internacionais, mas o que o profissional que está vendo aquilo de forma cotidiana pode apoiar o pai. Entende? Sim. E só que isso não é feito. Porque o professor, infelizmente, devido a uma série de coisas, ele também não tem isso para entregar. Entende? Exato. Então, porque eles estão preocupados em entregar outras coisas. Não que ele não tenha capacidade, mas é porque ele está preocupado em outras coisas que não são importantes para os nossos filhos. E não é isso que a gente quer. Entende? Porque é uma educação, infelizmente, enviesada por determinadas pensamentos partidários, muitas vezes, né? E de linhas políticas. E os pais não sabem que é aquilo. Não foi a opção dos pais. Se os pais falam, uma doutrinação, exatamente. Se os pais falam, não, eu quero que meu filho tenha esse tipo de doutrinação. Ok. É a opção dos pais. Agora, o pai tem que estar ciente disso. O problema é que isso... Não, aí você vai para a escola, não é doutrinação. Mas como que não é, puxa vida, mas se fala isso, eu não acredito nisso, isso que você está ensinando para meu filho. E aí é um grande problema com a criança. Porque se eu falo uma coisa em casa e a escola fala o contrário do que eu falei, é para confusão na cabeça de uma criança, que ela não sabe ainda, capacidade ainda, para fazer esse discernimento. Então, é destruir a cabeça da criança. É destruir a capacidade de busca pela verdade. Que no fundo, é isso que nossas crianças, jovens, busquem a verdade. Né? Eles têm a capacidade de buscar a verdade, isso em qualquer ramo do conhecimento humano. Né?
E qual a importância da presença dos pais na escola nesse sentido? Na instrução da razão, na educação da vontade? Como é que essa soma é positiva? Não sei se eu me fiz entender na pergunta, mas não, qual a importância a pergunta é disso? fundamental, a participação dos pais. Então, os nossos colégios que você está participando da mentoria, o que a gente ensina, e a gente vai falar agora mais fortemente nessa segunda etapa agora da mentoria, ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa é o negócio em si, a segunda etapa agora onde a gente vai caminhar um pouco mais para a parte pedagógica. É que o nosso foco é o pai. No fundo, o papel da escola, a criança vai ficando mais velha, vai mudando um pouco. Porque a criança já começa, o jovem, o adolescente já começa a ser dono, vamos dizer assim, de si. Né? Vamos dizer assim, mas também. Né? Então, a escola deveria gostar que o pai esteja na escola. Não no dia a dia, lógico, não durante as aulas, não é isso. Mas que esteja participativo em relação à educação do filho. Porque a escola, como eu disse antes, ela não pode pensar de forma antagônica dos pais. Ambos têm que estar pensando no melhor desenvolvimento para a criança. Desenvolvimento afetivo, desenvolvimento técnico, desenvolvimento de virtude, desenvolvimento espiritual. Então, em todos os âmbitos da vida humana, ambos devem estar preocupados no desenvolvimento. E é assim que é dito, ela está preocupada com uma prova, que é o Enem. Uhum. Né? Então, se fala de Enem, eu já tive essa experiência de gente falando de Enem para uma criança do infantil. Não, porque uma vez eu me deparei com isso, né? Mas eu ainda não tinha nem montado o Monte Alto. Que eu estava olhando os coisas, né? E a diretora, coitada, ela já fechou. Não, porque nossa escola existe há não sei quantos anos, 30 anos, e os nossos alunos passam no Enem. Eu falei, mas como é que a senhora... Eu pensando, nem falei nada, fui longe, fui para longe dessa escola, mas como é que ela sabe como é que a escola, só de educação infantil, qual foi a colaboração que essa escola teve para o rapaz entrar no Enem depois, 15 anos depois que saiu daquela escola? Assim, é um absurdo, né? A mulher não sabia, coitada. Não tinha noção do que estava falando ali. Então, perguntar isso também, só para a gente ficar nesse tema do Enem, porque aqui em João Pessoa é muito comum também, assim, os colégios, eles se baseiam muito, até com publicidade, o resultado no Enem. Então, como se, claro, é uma etapa da vida do jovem que ele vai passar, né? A maioria dos nossos jovens, a grande maioria dos nossos jovens vai passar por essa etapa. Tem que estar preparado, né? É uma etapa a ser vencida, digamos assim. Exato. Mas parece que se resume a isso, né? É como se a educação fosse um fim. A educação já é o fim em si mesmo, né? Nesse sentido. E tem que passar no Enem, e se você não passa no Enem, se você não tem um bom resultado no Enem, não é bem visto, digamos assim. Como você vê essa comercialização nesse sentido da educação? De o fim é o Enem e pronto, não tem mais nada além disso. É que no fundo, você vê que as instituições não sabem qual o papel delas ali na vida de uma pessoa. Entende? Os pais, por uma intuição de pais, eu diria que tem um pouco isso ainda. Olha, não basta simplesmente passar no Enem. Né? A gente quer um pouco mais. Mas repara, a criança fica, sei lá, o jovem fica 17 anos, sei lá, 15 a... Se entrar no infantil no iniciozinho, fica até 17 anos numa escola preocupado com uma prova. Repara, beleza. E o que acontece na vida depois dessa prova? Ah, beleza, eu passei nessa prova. A minha vida inteira, 17 anos da minha vida, eu fiquei preparando uma prova. Beleza, eu passei nessa prova. E agora? E aí ele descobre que depois que ele se forma, né, entra na universidade, ele sai, se forma, e agora o que eu faço da minha vida? Ou seja, eu fui a base que eu tinha de me moldar, de formação do meu caráter, de uma série de momentos únicos na vida, esteve o tempo inteiro em função de uma prova. Está muito errado isso, né? Lógico, o Enem é importante, lógico, mas não é o fim, né? É lógico, ele não é o principal. Não é o principal.
Então, quando você pega isso como uma lógica educativa, se vê que a pessoa não sabe aonde quer chegar. Isso que é muito importante, porque o pai tem que saber onde é que eu quero que meu filho chegue. Para que eu estou formando esse meu filho? Ah, beleza, eu estou formando ele para ser um médico. É muito pouco, desculpa. A gente forma para ser uma profissão. É legal, eles formam em medicina e depois que papai, eu não gosto de medicina, eu quero ser surfista. Tchau. Eu vou pegar minha prancha, vou para o Havaí e vou surfar. Porque eu sempre quis ser surfista. Esse tema é muito importante, Zanetti, porque no Colégio Monte Real a gente vai seguir a abordagem pedagógica da educação personalizada, né? Isso. Assim como Monte Alto, o Porto Real, esses dois colégios que a gente tá homenageando, mas tantos outros, né? Bons colégios que a gente se inspira. E muitos pais têm essa dúvida, né? Mas o que é a educação personalizada? No que ela é diferente? Assim, é um professor para cada aluno? Quer dizer, é entender cada aluno? E essa dimensão que você falou do Enem, a dimensão intelectual, acadêmica, ela é uma das dimensões, né? Um dos componentes do ser humano. E aquela criança, ela precisa ser formada em outros componentes também, em outras dimensões também. E a educação, se você puder falar um pouquinho, a educação personalizada procura essa completude do ser humano, né? A criança, um ser em formação, um ser único, e com suas características, com as suas necessidades, e não é só intelecto, não é só Enem, né? Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Na verdade, o Enem é o menos importante, vamos dizer assim, nisso tudo, né? Enfim, é uma prova. E é tão bizarro isso que pode ser que, sei lá, daqui a 2 anos não exista nem mais Enem, né? Enfim, pode-se definir outras formas de ingresso à universidade. Então, enfim, como está se discutindo agora, a grande discussão é em relação ao ensino médio, que mudou, estão querendo mudar novamente, enfim. É toda uma discussão de como é que vai ser o formato do ensino médio. Falaremos um pouco sobre isso na mentoria. Mas qual é a vantagem da educação personalizada? É ver em cada criança um ser humano único e irrepetível, que tem, lógico, os seus anseios, que tem, como alguém falava aqui, que tem uma alma espiritualizada e que busca o transcendente, né? Na educação personalizada tem uma ideia antropológica do que o homem ele é feito de corpo e feito de alma, tá? Então nós não podemos só fazer aquilo que vamos dizer assim que é do corpo, que normalmente é simplesmente aquilo que a gente vê da escola, como algo que transcende a existência humana. Como você falou, é um profissional para cada aluno. A educação personalizada, eu diria que ela se materializa através das preceptorias. As preceptorias, que vamos dizer assim, é o grande canal que a educação personalizada utiliza para olhar cada criança e cada jovem dentro da escola como um ser único e irrepetível. Tá? Lógico, vai ser uma turma que, sei lá, vai ter. E aí cada escola define o seu limite também baseado na legislação, entre 15, sei lá, 20, 25 alunos, 30 alunos, não sei. Vai ser uma escola que vai ter uma turma, onde as crianças vão conviver, pode ser 5 ou 6, só meninos, só meninas, pode ser misto, ok. Mas há uma convivência, há uma professora que vai ter que reger essa turma, ou seja, uma professora, talvez algumas assistentes ali para ajudar. Mas essa professora, essa coordenadora pedagógica, ela tem um olhar diferenciado. Ela é formada para olhar de forma diferenciada. Não simplesmente ver, eles estão aprendendo matemática? Sim ou não? Lógico, está aprendendo matemática sim ou não? É um aspecto óbvio, né? A criança não está conseguindo aprender. Por que ela não está conseguindo aprender? Opa, vamos avaliar. Mas ela está olhando outros âmbitos no desenvolvimento da criança. Né? Por exemplo, no Monte Alto da educação infantil, a gente trabalha com os 4 pilares fundamentais da educação para a criança de 0 a 3 anos. Sono, higiene, ordem e alimentação. Então, vai estar olhando o que a criança está comendo. Ela está comendo de tudo. Ela come de tudo e não deixa nada no prato. Ela tem autonomia para comer. Então, todos esses aspectos são levados em consideração na análise dessa criança. Em geral, quando você vai numa escola comum por aí, em geral você pergunta, como é que está meu filho? É a pergunta natural.
natural de todo pai e mãe, né? Como é que está meu filho? A não ser, enfim, a pai avalia pelo boletim e depois perguntando isso, né? Como é que está meu filho? E aí, em geral, tá bem. Resposta, uma pergunta vaga, resposta vaga ainda. Então, numa escola de educação personalizada, quando ele vai para uma preceptoria, que é uma reunião dos pais das crianças pequenas com a professora ou com as crianças que já passaram dos 7, 8 anos, direto, a criança com o professor, onde vai ser analisado com os pais ou com a criança ou adolescente os pontos que ele precisa melhorar e os pontos que eles estão bem. Mas de uma forma bem clara e objetiva. Não de uma forma genérica, bem, mal. Não existe. A Lucila é uma boa. Ela é boa. Pô, fala essa pergunta para a Lucila. A Lucila vai dizer, Marcelo, eu sou bom em muitas coisas, não tão boas, então em outras. Nem tanto, né? Como ser humano, como todo ser humano. Agora, fazer isso de uma forma geral, avaliar uma criança de uma forma geral, assim, é um absurdo, concordo? Ô Marcelo, e na preceptoria, então o professor, o coordenador, ele identifica aquilo ali em parceria com os pais e já dá um caminho, digamos assim, né? Direciona um caminho, Exato. Ou joga a bomba e vai embora. Não. Ó, seu filho é assim e sai correndo. Não. É feito um relatório, a escola faz um relatório, o professor faz um relatório, e o coordenador avalia, enfim, aí depende da dinâmica de cada escola. Mas é feito um relatório e o professor sabe o que vai conversar com os pais. E os pais também se preparam. Os pais vão para a preceptoria também com as questões dos filhos dele. Percebo na minha casa que o meu filho é muito avoado. Ele é avoado na escola também? Olha, não, na escola ele é bem atento. Opa, peraí, por que ele é avoado em casa e não é avoado na escola? É que talvez as coisas que fala em casa ele não tenha interesse. Na escola ele se interessa pela forma como é feito, enfim. Aí vai se analisar, né? Então, a escola faz relatório, os pais fazem relatório, eles definem os pontos de melhoria da criança, os pontos que ele está bem, e os pontos de melhoria, em geral. Lógico, qual é a vantagem do professor ali? O professor tem um comparativo também. Ele consegue comparar pelo desenvolvimento das outras crianças, o desenvolvimento esperado naquela faixa etária, que às vezes o pai não tem. E às vezes eu não sei, eu nunca tive, sei lá, meu primeiro filho. Eu não sei assim, o que era esperado de uma criança de 6 anos, de 5 anos, eu não sei. Para mim tá legal. Mas aí o professor vai vir com outro parâmetro. Olha, não, aqui nessa faixa ele já deveria estar identificando, sei lá, as letras, por exemplo. Um aspecto técnico. Já poderia estar identificando as letras. Putz, ainda não está. Ou então essa virtude aqui, ela já poderia estar mais consolidada. A ordem material. Puxa vida, essa faixa etária, a ordem material deveria estar... Vocês cobram essa questão da ordem material em casa? Ah, não, eu faço tudo pro meu filhinho. E meu filhinho, eu amo ele, eu não deixo ele fazer nada, eu faço tudo para ele. Então, olha, eu acho, mamãe, seria legal você deixar ele arrumar o material dele, botar o sapatinho dele guardadinho, ele ajudar a dobrar as roupas, sei lá. E aí identificado, não, eu acho que este ponto agora é importante a gente trabalhar no nosso filho. Aí é definido uns planos de ação para a criança. Os planos de melhoria. Sei lá, definir 2, 3 pontos de melhoria, onde vai ser trabalhado na escola e em casa. Então, a professora na escola ela vai estar atenta àqueles pontos. Esse é o maior exemplo dessa parceria entre família e escola, então. Né? Na prática, assim, sem essa parceria não funciona. Exatamente. Porque tem que ser prático, repara. Não pode ficar assim, nossa educação é personalizada, mas não sabe nem o que acontece. Repara, muitas vezes a criança ela é uma criança em casa e outra criança na escola. Ela tem comportamentos diferentes e ambientes diferentes. Às vezes acontece. E às vezes é comum o pai ficar espantado. Como assim meu filho faz isso na escola? Em casa ele não faz. Né? Opa, peraí, vamos olhar. Porque aqui talvez na dinâmica escolar, com outras crianças, ele tem esse comportamento que em casa ele não tem. Então vamos tentar entender por quê. Né? E aí... Entende? Entendo. Só que outro exemplo que você deu das virtudes, assim, da professora identificar isso também. Eu nunca vi um colégio comum, né, se preocupar com isso. É aquilo, o resultado, ele tem que aprender tal coisa. Aprendeu? Então tá bom. Tinha que ter aprendido isso, mas não aprendeu. Então tem que melhorar aqui. Só isso, né? Se resume a isso. Mas essa preocupação, assim, com a educação da vontade mesmo, né? Nunca vi isso aqui. Realmente é diferente mesmo. O Brasil
Brasil, em determinado momento da história, ele começou a seguir uma linha pedagógica que praticamente todos os colégios começaram a adotar. E praticamente se aboliu o ensino de virtudes nas escolas. Não se fala mais de virtudes. Hoje, está voltando com outro nome, mas está retornando. Algumas escolas chamam de projeto de vida, outras escolas têm um outro nome, o que é legal, né? As pessoas começaram a notar que não adianta eu ensinar um estudo técnico e um estudo político, porque começou a haver um viés político, né? na educação, enfim, sobretudo com o advento lá da pedagogia de Paulo Freire. Então, aquilo começou a tomar conta de todas as escolas. Entende? Então, só que hoje já se percebe, né, as consequências desse tipo de educação na prática da vida das pessoas, do dia a dia. O quanto elas sofrem com isso. Porque se perde um tempo que não se volta mais, onde deveria se desenvolver certas coisas. Então, como é que o professor vai ajudar um pai na educação de virtudes se nem ele sabe qual é a virtude que aquela criança deveria ter naquele momento? Ele sabe os marcos, em geral, os marcos acadêmicos, né? Ele sabe ali que a criança com 7 anos, de acordo com o ensino que ela vai dando, a criança ali deveria ser capaz de já reconhecer as sílabas, já era capaz de ler palavras simples, enfim. Ela tem esses marcos. Mas outros, além desse, não. Às vezes você vê alguns professores diferenciados, mas é que você vê que ele foi além no estudo pessoal, em geral, porque é bom pai e mãe. E aí... Mas não é a regra. Não é a regra. Porque estudou para os seus filhos, ou então porque já tem uma certa experiência escolar, e aí foi percebendo uma série de outras coisas, bons profissionais, né? Como eu estou falando. Mas não é porque receberam isso, vamos dizer assim, sistematizado, ou estudou em algum canto. Não. Eu diria que é um esforço muito individual, assim, espalhado. Eu diria grandes heróis. Verdade. Grandes heróis da educação espalhados pelo Brasil. Ô, Marcelo, e vocês preparam os professores também, não é? E então, as famílias. A ideia é que a gente faça uma formação específica para professores. Lógico, nas nossas escolas e no Monte Real, já vou até adiantando que vai estar na escola da Lucila, porque como ela está participando da mentoria, eu sei que ela vai implantar. Os professores, eles estudam diariamente. Todos os dias ele tem que tirar um horário, em geral, na escola, para estudar determinado tema. Ele vai estudar antropologia, ele vai estudar os marcos pedagógicos, ele vai estudar os marcos antropológicos, ele vai estudar, sei lá, ele vai estudar um pouco de religião, ele vai, enfim, tudo aquilo que foi importante para como fazer uma preceptoria. Lógico, ele não sabe, coitado, em geral, não vai ter. A gente está formando profissionais que não estão no mercado, então ele nunca fez uma preceptoria. Então ele vai ter que ser formado para fazer uma boa preceptoria também, e vai aprender, e os pais têm que ter um pouco de paciência no início, porque ele vai estar também em desenvolvimento, e isso é muito importante, isso faz parte da parceria, tá? Como a gente falou da participação dos pais na escola, é saber que a escola também, e muitos profissionais da escola, apesar de saber o que está fazendo, ela tem muitas vezes profissionais em formação. Sim. Né? Não espere que seja um profissional que é hoje o que ele vai ser daqui a 10 anos. Sim. Lógico, daqui a 10 anos ele vai ser infinitamente melhor. Mas hoje ele já vai ter total capacidade de fazer uma excelente preceptoria. E todos eu vejo isso. Os pais têm interesse, né, nesse desenvolvimento dos professores, né? Assim, qual pai que não quer? Exatamente. Sim. Mas isso é muito importante, porque a gente também começou a adotar. E aí que é pior, aí que dá a confusão geral. Né? Os pais percebem que a educação está ruim. Já há uma percepção forte disso. Já. Reclamam da escola que está ruim. Mas eles também não sabem o que cobrar da escola, porque, coitado, eles também estão perdidos nessa história toda. Então fica uma coisa, a escola virou inimiga dos pais. É verdade. Então, é isso que eu estava dizendo, vão para caminhos antagônicos, né, muitas vezes. E quem perde é a criança, né? Exato. Então eles têm que ter um pouco de paciência nesse processo também, porque uma escola como Monte Real, ela quer o melhor para o seu filho, não há dúvida.
o Monte Real vai querer o melhor para o seu filho. E que vai desenvolver os professores da melhor forma para o seu filho. Agora, ele não é seu inimigo. É que isso está implantado na cabeça dos pais. Então, ele tem que entrar com um olhar diferente. Olha, o Monte Real não é a escola que eu estou acostumado. É verdade. Não é. É uma outra escola. Para todos nós, né? Todos nós estamos aprendendo nisso. Então, o pai tem que entrar já com esse pensamento. Olha, se tem alguma coisa, sei lá, que eu não entendi muito bem, ou que eu acho que a professora fez errado, eu não vou reclamar, brigar. Eu vou lá e falo, olha, Lucila, ou a diretora. Qual é o nome da diretora? Flávia. Eu vou lá falar com a Flávia. Flávia, aconteceu tal coisa, tal coisa. Eu achei estranho, é isso mesmo? Aí a Flávia vai explicar. Não, às vezes errou, as pessoas erram. Ah, não, realmente, sim, não tá legal, não. Eu vou corrigir. Mas com paciência, sem criar confusão, sem criar briga. E uma coisa interessante também para a gente dizer é que, assim, a gente não tá... o Colégio Monte Real é muito diferente de tudo que tem aqui, pode ter certeza disso. Eu sei que você não conhece muito de uma pessoa, mas é. E só que, assim, ao mesmo tempo... Eu tive aí ano passado, maravilhoso. É muito bom mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está inventando a roda, né? A gente está, assim... A gente está copiando aquilo que funciona. Em outros países também, não só no Brasil, e aqui no Brasil os melhores colégios, assim. Então, a gente tem essa segurança, essa tranquilidade de trabalhar, sabe? E trazer para os nossos filhos algo que dá resultado mesmo. Isso é muito importante dizer também para os pais. Exatamente. A ideia da mentoria é exatamente dar também, além de outras coisas, é dar suporte que os colégios que estão começando precisam, que os pais vão ter. É primeiro ano da escola, opa, peraí, deixa eu ver se isso aqui funciona. Exato. Então, com o nosso respaldo, no fundo, por já ter feito outras escolas, por saber como é que funciona, ter mais confiança que o Monte Real não está aqui inventando a roda, está dando orelhada, testando os filhos. Vamos aqui. Fazer um experimento. O seu filho não é cobaia. É verdade. Seu filho não é cobaia. É verdade. O que está sendo dirigido a eles é algo que foi pensado, estudado, implantado há muitos anos. Tá? Então, isso é importante, porque isso dá tranquilidade para os pais. Porque às vezes as pessoas nervosas e tudo que fazem com que... E para nós também, como colégio, também dá tranquilidade, saber, vocês estão à nossa frente, então a gente pode ver o caminho que vocês percorreram e adaptar para a nossa realidade regional, cultural, mas assim, o percurso é esse, os resultados são esses, é o que a gente tem que esperar. Então traz tranquilidade e segurança para a gente também. Exatamente. Olha, estão perguntando como funciona a mentoria. Sobre a mentoria. Então, você estava perguntando se vai mudar. É que a gente chamou essa aula que eu vou dar com o Ítalo quinta-feira, que essa aula é muito importante todo mundo assistir. Tá? É muito importante todo mundo se inscrever, é baratinho, tem um custo lá, porque, enfim, é o custo de divulgação. Tem um custo lá, R$10, R$12, mas é muito importante, porque a gente vai falar da evolução que a gente teve de novembro até agora. O que já mudou? A gente vai falar um pouco do perfil da educação, vai falar, lógico, da mentoria, mas a gente vai falar um pouco de como é que a gente já vê a educação no Brasil daqui para frente. Tá? Então, isso é muito importante. Isso é importante. A ideia da mentoria, que a Lucila e o Monte Real participam, é formar ou pessoas, tem várias pessoas lá que estão saindo no casal, e está saindo, hein? Tá sozinho, estão fazendo escola. Essa semana eu conversei com um casal, os dois sozinhos, não tem mais ninguém não, tá? Eu estou na cara da coragem. E estão indo. Tá falhando o som? A internet tá meio ruim. Tá ouvindo, Luciano? Agora eu tô. Fica travando assim, mas dá pra ver. Tá droga. É uma droga, a internet. Normal. A ideia da mentoria é dar todo o passo a passo para aqueles que querem fazer uma escola conseguir fazer a escola. Tá? Então, desde um plano de negócios, onde vai indicar. Todo mundo pergunta, quanto é que custa uma escola? Quais são os gastos de uma escola? Isso está tudo definido no plano de negócios. Precisa saber os funcionários que você precisam ter, como é que é a estrutura física da escola, como é que os tipos de pedagogia, porque a gente também não define um tipo pedagógico, as pessoas podem seguir as que quiserem.
Tem grupos aqui que estão seguindo outros métodos e ótimo. E muito bem. Não precisa ser educação personalizada necessariamente. Ok. Outros podem seguir. Tem pessoal usando metodologia clássica. Enfim, tem outros que usam e está excelente. A gente vai ensinar a fazer a preceptoria. A gente como selecionar profissionais na escola, professores. Vai falar de formação de pais. Vai falar de formação de professores e a formação de pais. São duas coisas diferentes, tá? Enfim, todo passo a passo. Como conseguir dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Marcelo, eu quero ver na escola, não tenho dinheiro. Tá bom. Como é que eu consigo dinheiro? Então tem aulas lá. Como conseguir dinheiro? Tá? Ideias. As pessoas estão implantando e está funcionando. Tá? Foi assim que a gente fez. Marcelo, quanto dinheiro você tinha quando vocês começaram o Monte Alto? Rosca. Quando a gente alugou, quando o cara comprou a casa, que a sede do Monte Alto hoje, e a gente alugou dele, quanto você tinha de dinheiro? Rosca. Nada. Então é zero, por isso que o nome é do zero ao colégio. Não tinha nada. E aí, caramba, ferrou. Agora a gente alugou o lugar. Lógico, ele só foi começar a pagar no ano seguinte, mas. Eu falei, caramba, e agora? A gente alugou, ferrou, a gente assinou um contrato de 5 anos. A escola tem que sair. E saiu. Lógico, a gente sofreu muito mais do que o Monte Alto. Não há dúvida que a gente errou muito mais. Bateu a cabeça na parede muito mais. Lógico que agora está. O que a gente ensina lá para o pessoal da mentoria já é arrumado, né? Enfim, a gente conta só o que deu certo, o que deu errado a gente não conta. A gente até conta, então a gente não faça isso, porque dá errado. Não vá por aí que vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Por que você sabia que eu fiz isso? Eu fiz isso errado. Não é legal. Então, isso é ótimo, obrigada. Olha, erre, lógico, todo mundo erra na vida, a gente é ser humano, vai errar em algum ponto. Erra, mas erra diferente, pelo menos. Não vai errar do mesmo jeito. Vai errar de outro jeito, faz de outro jeito. Então, a gente ensina o que deu certo. Nós, profissionais de várias escolas, diretores, pessoal do aula mais alto, enfim, as escolas que dão certo, e de outros profissionais áreas, até da educação, que eu vejo que vão acrescentar muito nessa área de educação, tá? Então é isso, é do zero. Quem não tem nada, não tem a mínima ideia, a Ana que eu falei, que a Ana está aqui, ela que está montando sozinha com o marido. Oi, corajosa. Que maravilha. E vocês falaram do PPP também, muita gente tem medo do PPP, né? Isso, demistifica esse documento, coisa. O pessoal recebe modelo para fazer PPP, modelo de plano de negócio, modelo, tudo que puder dar, a gente dá, modelo de planilha. Daqui a pouco, como é que eu faço contrato? Como é que eu faço contrato? Tá bom, toma um modelo de contrato, modelo de regimento escolar, modelo de CNPJ. Lógico, são modelos, você vai ter lógico, né? Não gostei muito. Beleza, muda ali, né? A aula sobre como lidar com a papelada que você falou, né? Tá falando que chama fardamento, né? É legal. O fardamento? O uniforme, né? Não, o nome local é fardamento. Eu estou perguntando. A gente chama farda. A mentoria ela vai ser aberta na quinta-feira, na aula. Você tem que estar assistindo a aula, que lá a gente vai explicar, tá? No meu link, para quem quiser se inscrever na aula, é só entrar lá no meu perfil, entra, você se inscreve na aula, ela vai ser explicado isso. Se inscreva, que vale muito a pena. Exato. É um investimento. Travou tudo agora. Agora travou tudo. Voltou. Agora voltou. Você travou tudo. A gente estava falando para o pessoal se inscrever. Onde é que é mesmo? No link da bio do meu perfil. Tem que entrar lá no meu perfil e clicar. Tá bom. Mas eu estava dizendo, vale muito a pena. A gente não teria Colégio Monte Real sem vocês. A gente estaria até agora pensando, mas e o PPP? Mas e o professor? E lá, e não saiu do canto. Aí, se não fosse vocês, realmente a gente não estaria aqui.
E, não tem, e a ideia é abrir em tudo quanto é canto, sabe? Não é... Às vezes a pessoa fica com medo, é uma escola grande. É da escolinha pequenininha, se você quer abrir na sua casa, a escola gigante, tipo Monte Real, com essa... Mas é tipo de cidade, né? Eu fico muito feliz quando vem uma cidade pequenininha que eu nunca ouvi falar e está na mentoria, né? Eu falei assim, caramba, que legal! Eu nunca nem ouvi falar, né? Dessa cidade. Vocês mostraram um dia desses o mapa, tá quase tudo preenchido, né? O mapa do Brasil. Tem estado, sim. Ainda faltam alguns ali do norte e do nordeste, tá vendo? O pessoal do nordeste tem que andar. Mas é do Rio Grande do Norte e é o Rio que falta. Mas também vai sair de lá. Vai. Só vai se animar. Quando começar a ver os resultados, o pessoal vai se animar. Brasil. Não entendi. Quinta-feira agora, na abertura dessa nova. Sim. Agora a gente fecha o Brasil. Ah, sim. Tranquilo. Agora fecha os estados que faltam. Se Deus Tranquilo. quiser. Vai ser ótimo. Colégio bom para todo mundo. Tem mais isso também, Lucila. Quanto mais escolas junto, mais forças nós temos. Viu? Pois é. Nossas crianças agradecem. Quanto mais escolas no Brasil, mais fortes nós somos. Sim, mais fortes nós somos, certo? Perfeito. E a gente vem para somar nisso aí. Nesse exército. Já estão somando. Porque daqui a pouco que vai dar muitas dessas aulas a vocês. Lucila, fala daqui da sua que vocês são boas pra caramba. Pô, tomara. Tomara que a gente seja bom em muita coisa, para você chamar muita gente para ensinar pro pessoal. Tomara. Não, mas não tem dúvida que vocês vão. Porque lá a gente também tem o que a gente chama de collab, que às vezes a gente chama pessoas que estão formando escola, eu tenho escola, para contar um pouco, tem muita pra gente. Mas às vezes dá uns anos, algumas coisas. Tem gente do nosso grupo que já tem escola. E vai reestruturar alguma coisa e tá na mentoria. É bom contar com a experiência deles também, muito bom. Tem muita gente que já tem escola e que está querendo reformular o tipo de escola ou expandir a escola de uma forma diferente. É isso. Mas contem com a gente também por aqui, tá? Que vocês precisarem. Vamos contar, pode ter certeza. Ai, Marcelo, foi ótimo. Que bom que você veio, muito obrigada. Compartilhar um pouquinho com a gente da história, da mentoria, um pouquinho do Monte Alto também. Obrigada por ouvir a nossa história. Depois, semana que vem, a gente tem a reunião. Quero mais conselhos, puxões de orelha, o que você quiser. Vai ser ótimo. Vamos mandar. Essa escola vai sair, não tem dúvida. Vai sim. Vai sim. O pessoal está perguntando, a sua escola vai receber criança a partir de que idade? A partir dos 2. Aí até eu não sei, porque vai depender de algumas coisas. Mas a gente vai dizer em breve. Fiquem por aqui, fica aqui. Segue a gente aqui, quem ainda não está seguindo. Segue nas nossas redes sociais, que a gente vai dando. Assim que a gente tiver as notícias, a gente vai dando tudo aqui para vocês. Aqui realmente a gente está esperando algumas respostas, mas vai sair sim. Vai sair sim. E rezem por nós também. Isso. Quando sair o endereço, já vai passar o endereço para vocês, vai fazer festa lá. Vai. A gente já tem site, colégiomontereal.com.br. Tem aqui as redes sociais, aí tem e-mail, tem os contatos já lá. Sigam lá também que vocês vão ver. E a gente vai atualizando por aqui. Tá Vamos bom? lá, gente. O Monte Real já dado o problema para Priscila, ela vai ter que ampliar. Eu quero ver ela. Vai ter. Depois eu vou para a próxima mentoria para ver como é que eu vou ampliar o colégio. Exatamente. Tá bom. Tá bom, Marcelo. É isso aí, de mãe para mãe. Obrigada, hein, Marcelo? Com Deus, filha. Beijão. Tchau, tchau.